patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes e só nas regiões distantes, que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Vou ficar por aqui. E agora, elevando o nosso pensamento ao alto, serenando os nossos corações, vamos agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, de novos ensinamentos. Possamos entrar em comunhão com a espiritualidade benfeitora, com os nossos mentores, sempre sob a alçada do nosso Mestre Jesus. Toda a espiritualidade possa iluminar o nosso palestrante, para que possa melhor nos passar os ensinamentos e as nossas mentes para que melhor possa compreender os mesmos e que possamos assim levar para as nossas casas e para as nossas vidas um pouco mais de luz e de amor de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Passo então a palavra ao nosso palestrante, Nelson Tavares. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês nesse. Oi, estão me escutando? Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, maravilha. Eu vi aqui que o meu microfone estava desativado. Então, vou repetir. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui de volta com vocês nessa oportunidade de estudo, oportunidade para a gente refletir, oportunidade para a gente pensar em torno de temas do Evangelho, principalmente, para a gente aprender um pouquinho, aprender o que a gente não sabe, ou que a gente já sabe na teoria, mas não consegue ainda colocar na prática o Evangelho do Cristo. O que a gente vai estudar hoje? O Homem de Bem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O Homem de Bem é um check-up espiritual. O Homem de Bem, eu recomendo a gente ler assim, uma vez por mês, para fazer mais ou menos um paralelo e perceber a nossa caminhada, que trilho a gente está seguindo na nossa vida, que rumo a gente está caminhando. De alguma forma, o Homem de Bem vai trazer ali um choque de realidade. Às vezes pode até assustar na primeira, porque se a gente comparar, vai dar uma baixa autoestima, vai mexer, a gente vai até sentir mal. Por quê? Porque a gente olha tanta coisa bonita e olha para si e fala assim: caramba, mas eu estou longe demais desse homem de bem. Que proposta é essa renovadora, essa boa nova que o Cristo nos traz? Será que é tão impossível, tão inviável, tão utópico assim? Ou não? Eu posso afirmar, pode parecer difícil, e cabe a nós o esforço, mas toda proposta do Cristo é viável, é realizável, dá para fazer. Não quer dizer que a gente não esteja distante dela. Claro que estamos distantes. Sim, faz parte da nossa caminhada. Mas ali a gente tem um exemplo, um guia, um modelo para se espelhar. O espelho é para a gente dar uma olhada de vez em quando, uma consultada e medir a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque no mundo material que vivemos, submersos na matéria, a gente tem pouco acesso ao espiritual. O acesso que muitos de nós temos é agora, aqui, uma vez por semana, numa palestra espírita, durante uma hora, faz talvez um estudo antes, uma hora e meia, 2 horas. Quando dá tempo na semana, a gente pega um livrinho, lê rápido, mas se desconcentra, não consegue nem acompanhar a leitura, porque às vezes é denso, é difícil se conectar. Então, a leitura do Evangelho, e nesse capítulo em especial, Homem de Bem, é para a gente ir ali sempre renovando ou revisitando essas informações para a gente ir se percebendo na nossa caminhada enquanto a vida. O que estamos fazendo aqui, para onde vamos, além da evolução material, que está tudo bem de evoluir materialmente, não se esquecer do mais importante, que é a evolução espiritual. Porque a matéria já já passa e vamos embora. E o que fica? Nós, espíritos que somos.
Então é importante a gente lembrar e relembrar e colocar como prática diária o exercício, como qualquer novidade da nossa vida, para aqueles que comungam da ideia e compartilham aqui com Jesus e com o Espiritismo, como é que dá para trazer Jesus para o dia a dia, não só no altar, não só lá no centro espírita ou na igreja, ou naquele livro tão bonito, inspirador, mas trazer ele para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades, as nossas questões. Quando o sangue sobe a cabeça, quando tem que tomar uma decisão lá no trabalho, no trânsito, no transporte, com um parente, com um filho, com a mãe, com um tio, aí que é para entrar Jesus. Não é só para ficar aqui circunscrito na palestra, tá, pessoal? Se a gente está por aí, vamos rever esse conceito. Vamos repensar nessa história e lembrar que Jesus não é comparação, Jesus é inspiração. Porque acontece muito, a gente cai nessa vala, vamos dizer assim, opressora, que é uma base comparativa. E se entrar numa de se comparar, eu vou dizer, vai bater mal. Se olhar para Jesus e se comparar com ele, a gente vai se sentir a pior pessoa do mundo. Eu não sei vocês, mas se olhar com calma, vai dar ruim. Então, quando a gente se inspira, é diferente. E por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Porque o homem de bem fala de muitas virtudes, virtudes da alma, vai falar sobre moralidade, vai falar sobre um caminho a trilhar. E, naturalmente, quando a gente percebe essa distância com a nossa realidade, faz esse paralelo, bate um amar. E a ideia não é bater mal. A ideia é exatamente a gente se inspirar e se motivar para caminhar nessa direção, percebendo sim as nossas dificuldades, percebendo sim as nossas limitações e tá tudo bem. Imperfeitos que somos, do primitivo ao sentimento, do instinto à perfeição, vamos todos caminhar e trilhar passo a passo. Não vai ser dessa que a gente vai chegar no nível de perfeição que Jesus se encontra. Jesus veio aqui nos mostrar o modelo a ser seguido, o modelo viável, o modelo realizável. Mais uma vez, vou repetir, sempre quantas vezes for necessário, porque não é o Nelson que está repetindo, é uma repetição que a gente tem que fazer para nós próprios. O quê? É viável, é possível e dá para fazer. Porque se não fosse assim, Jesus não ia trazer esse modelo. Então, importante a gente colocar isso. Para quê? Para assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas. Por quê? Porque senão a gente fica naquela que com certeza vocês já escutaram ou até falam de vez em quando. É assim, num conflito na vida. Entra naquela frase que está na boca do povo, diz assim: "Ah, mas eu não sou Jesus, né? Eu não sou perfeito". Naquela bengala psicológica ou naquela desculpa para continuar fazendo o errado ou não fazer o certo, ou melhor, o que a gente já sabe o que é o certo. E aqui está a grande questão do esforço, porque saber o que é o certo é uma coisa, agora fazer é outra. Então, vou voltar a dizer aqui, antes de começar a trilhar esse um pouquinho aqui do Homem de Bem, porque o Homem de Bem eu vou destacar alguns trechos, mas ainda assim vão faltar alguns, com certeza, e no próprio trecho do Evangelho, a espiritualidade nos diz: aqui estão trilhadas algumas características do homem de bem, porém não todas. Mas se seguir por aí, tá tudo bem, o caminho é esse. Então vamos lá? Vamos tentar aqui fazer, mas sem chicote, tá? De uma forma leve, de uma forma que a gente possa buscar alcançar isso dentro das nossas limitações, nos reconhecendo, nos entendendo, mas sem se machucar, sem trazer uma carga negativa, uma carga pesada, que temos essa predisposição, essa tendência. Perceba em você como é que você trabalha esse contato com a proposta de Jesus. Muitas vezes a gente traz com muita dor, e eu vou repetir, não precisa ser assim. A proposta do Cristo é de amor, é de acolhimento, é de consolação, entendendo a nossa limitação, nos respeitando. Então, que possamos nós também nos respeitar e caminhar dentro do possível, se esforçando sempre, mas percebendo que nós, sim, não somos Jesus por enquanto. Não é essa utopia de querer ser perfeito.
que muitas vezes a gente cai e fica cego e perdido nessa confusão na vida. Vamos lá? Vamos começar aqui. Eu separei alguns trechos. Vou ler logo o primeiro trecho inicial para dar uma referência aqui e a gente vai desmembrando uns pouquinho. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Vamos lá. Primeiro trecho que eu vou separar aqui. Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. O que eu estava falando ainda há pouco, vou repetir. Quem é aqui que não sabe o que é a lei de amor, de justiça e de caridade? Todos nós conhecemos Jesus, conhecemos um pouco, muito. Esse é o detalhe. Claro que a gente pode se aprofundar sempre na história, na mensagem do Mestre, é o que a gente vai tentando fazer aqui com o estudo do Evangelho. Mas saber o que é o certo e o que é errado, a gente sabe. Se tiver dúvida, pergunta à tua consciência, que está lá a lei de Deus. Agora, saber é uma coisa. E fazer? Qual é a dificuldade que a gente tem entre a realização e a teoria? A prática e o que a gente estuda. Porque o que acontece muito, e tenho certeza que muita gente vai se identificar agora aqui, é o seguinte: é até uma baixa que dá quando a gente olha para trás. Perdão, vocês estão me vendo? Sumiu aqui a tela para mim. Dá um ok. Alô, alô. Tá tudo ok? Ó, ótimo. Desculpa, aqui apagou aqui para mim. Deve ser o meu telemóvel. Vamos voltar. Dá uma baixa, às vezes, quando a gente olha o Evangelho, já lê, já conhece, frequenta a casa espírita há muito tempo, não só o meio religioso, seja ele qual for, mas na prática, no dia a dia, ainda tem uma distância enorme. Fala assim: caramba, poxa, como é que eu não consigo? Eu já sei o caminho, eu aceito, é isso que eu quero para mim. Eu queria tanto viver isso na prática, no dia a dia, mas eu tenho tanta dificuldade. E, pessoal, calma, é assim mesmo. O importante é trazer a teoria, inicialmente, para a gente se convencer. Se convencer de quê? Que esse é o caminho que a gente quer. A ideia é que, principalmente com a doutrina espírita, através da fé raciocinada, é aceitar o Pai e aceitar Jesus, no caso, e se relacionar com Ele e com a espiritualidade de luz, da forma que a gente sabe que a gente sente. Não é porque o Nelson falou, porque o padre falou, porque o bispo, ou X, Y, Z, ou porque mamãe e papai disseram. É a gente chegar à conclusão que sim, esse é o melhor caminho para a minha vida, porque eu sinto e me faz bem. E eu consigo exercitar aos poucos esse caminho. Então, como é que a gente vai realizando aos poucos esse caminho? Primeiro ponto, autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Autoconhecimento é a gente entender as nossas limitações. Autoconhecimento é a gente perceber que sim, somos imperfeitos e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas depois de reconhecer as nossas limitações, a nossa imperfeição, é fazer a tal da reforma íntima. O que é reforma íntima? É reformar ou nos reformar o nosso interior, o nosso íntimo, se baseando sempre no Mestre Jesus, trazendo essa referência, trazendo esse modelo, trazendo esse guia. Então a questão aqui é como melhorar? Só dá para melhorar aquilo que a gente entende que não está muito certo, que não está muito legal. E é por isso que a gente tem aqui a identificação através do autoconhecimento, para depois, a posteriori, a gente caminhar nessa mudança e aos pouquinhos ir colocando na prática e aos pouquinhos a gente olhar para trás e ver o que nós já crescemos e o que nós já evoluímos. Porque senão, o que, que vai acontecer? A gente volta com a história do chicote. Tem muita gente que já está 5, 10, 15, 20 anos na labuta, trabalhando, tentando se lapidar, melhorando, e já melhorou bastante, mas não enxerga.
E aí fica se sentindo sempre mal, numa constante, naquele ciclo de culpa, de arrependimento, de que eu não sou ainda o suficiente ou quem eu gostaria de ser. Vamos colocar o pé no chão e entender, sim, que a gente tem muito que caminhar, mas sim, também nós já caminhamos. E valorar aquilo que nós já passamos e olhar para trás. Olha um pouquinho para você, os 5 anos atrás, se calhar, e veja certas atitudes que hoje você não toma mais e você tomava 5 anos atrás, e hoje você condena e reprocha e fala: poxa, eu fazia, mas era besteira, agora eu não faço mais. Eu já mudei, eu já estou melhor. E por que que isso é importante? Isso é importante para a gente renovar as nossas energias na nossa caminhada e assim nos retroalimentar para buscar galgar ainda mais, se esforçando passo a passo. E essa caminhada não é só dessa vida, essa caminhada que a gente já vem fazendo de outras vidas e vai continuar fazendo. Então, entender essa dinâmica através da reencarnação é perceber o momento que nós vivenciamos agora, que tem todas as oportunidades para nós evoluirmos. E eu estou falando aqui de cada um de nós, no seu mundo íntimo, com as oportunidades que aparecem para vocês, que é diferente para mim e diferente para quem está do seu lado. Não há dúvidas que a espiritualidade vai sempre encaminhando, dois para cá, dois para lá, nos dando a oportunidade e colocando à nossa frente aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento. Eu vou repetir: necessitamos. Necessidade nem sempre é o que a gente quer, tá? Aí começa o conflito muitas vezes. Porque a gente quer que seja de uma forma, mas é de outra. Mas essa que é a outra, que a gente briga e tem dificuldade de aceitar e de entender e de ampliar o horizonte, muitas vezes não é o que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa para evoluir. E ter essa percepção, muitas vezes, é muito difícil. Por que que é difícil? Porque somos crianças espiritualmente falando. Mas vamos lá. O que que eu posso trazer aqui como a melhor referência? Não é uma teoria, é a vivência de cada um. Eu tenho certeza que se vocês, ou a grande maioria de vocês, fizeram uma reflexão lá atrás na vida, individual de cada um, há 20, 30, 10, 5 anos atrás, e perceber que naquele momento aconteceu algo, que a gente se desesperou, que a gente não estava aguentando, achou que não ia sustentar, que a barra estava pesada e estava complicadíssimo. Mas passado algum tempo, hoje, a gente consegue olhar para trás e perceber que, poxa, foi duro, foi difícil. Mas através daquele momento super desafiador, super doloroso, eu cresci e hoje eu estou numa condição diferente. E aqui a gente pode fazer uma avaliação muito pessoal de cada indivíduo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que naquele momento lá a gente estava cego e não conseguia perceber o que a gente está percebendo hoje. E qual é a dinâmica aqui? A dinâmica é que hoje vai estar acontecendo outra coisa que a gente está cego também não consegue perceber, mas se calhar daqui a 5, 10 anos, 15, 20 anos, o tempo que for, a gente vai conseguir perceber o porquê, ou melhor, para que essas dinâmicas acontecem na nossa vida e na nossa encarnação. Não há ponto sem nó, não há acasos. A espiritualidade trabalha incessantemente para nos proporcionar o necessário. O que é o necessário? Oportunidade. Oportunidade é utilizar o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é a livre escolha, escolher as opções que a gente quiser. Quando no Evangelho aqui ele nos fala em não praticar o mal, por exemplo, não praticar o mal, a gente enxerga em não praticar o mal normalmente ao próximo. E claro, não vamos praticar o mal ao próximo, mas vamos ampliar um pouco essa leitura, não praticar o mal contra nós mesmos, ou contra o meio. Não praticar o mal ao próximo, ao meio e a nós próprios é perceber quando a gente tem a escolha na nossa frente e fazer esse questionamento, essa regra de três. Qual é a regra de três? Essa minha decisão vai prejudicar alguém? Número um. Essa decisão vai me prejudicar? Número dois. Essa decisão vai prejudicar o meio onde eu vivo? Número três. Se passar nessa reguinha de três, tá tudo bem. Agora, muitas vezes a gente acaba com uma escolha fazendo mal a nós próprios, ou fazendo mal ao próximo, ou fazendo mal ao meio que a gente vive.
Então, essa regra é uma regra que é uma dica, né? Para a gente se questionar nas nossas escolhas. Porque, mais uma vez, sempre bom relembrar: escolhas todos nós fazemos o tempo inteiro. Tá aí algo que não tem escolha, é não fazer escolha. Até escolher não fazer nada, a gente já está escolhendo fazer algo. É algo que não dá para fugir nessa encarnação, é de fazer e realizar escolhas. Fazemos escolhas o tempo inteiro. Estamos aqui, nesse momento, sentados, 18h22, aqui compartilhando desse pensamento, buscando aprender um pouco com Cristo, compartilhando um estudo. Agora, a gente poderia estar na praia, a gente poderia estar dormindo, a gente poderia estar jogando um joguinho no telemóvel, fazendo qualquer coisa, visitando um familiar, fazendo qualquer coisa. Isso é o tempo inteiro. Perceber as nossas escolhas é perceber qual caminho que a gente está tomando, que direção a gente está arrumando na nossa vida. E estar consciente, atento ao primeiro passo. Por quê? Porque senão a gente entra naquela, uma música que tem muito famosa no Brasil, que em português talvez não conheça, que é do Zeca Pagodinho, que diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A música é muito bonita, eu gosto da música, mas eu acho que essa não é muito bem a proposta, não, porque quero eu levar a minha vida. Não quero que a vida me leve. Eu não quero estar à mercê. A vida não é para estar descontrolada. A vida é para estar na rédea. E a gente fazer, dentro do possível, as melhores escolhas para controlar e dar direção nesse barco. Porque senão vira bagunça. Senão a gente deixa o barco à mercê, aí bate um vento, vai para a direita, bate outro, vai para a esquerda. Às vezes vai um pouquinho, às vezes não vai. Então, estar ciente e tomar rédea desse barco e controlar a nossa vida. Como? Consciência, olhar e realizando melhores escolhas. Percebendo as escolhas que não foram muito legais na nossa vida, que a gente fez. E se arrepender, não tem problema de se arrepender, porque somos imperfeitos. E o imperfeito erra. Está tudo bem errar. Ficamos com o erro e aprendemos com ele, não precisa entrar em culpa. Aí tem o problema da culpa, que é outra história. A gente pode aprender com os nossos erros. Sabe aquela frasezinha? Vamos aprender com os nossos erros. É aprender com a escolha. Escolheu algo, deu ruim, faz de novo. Ah, mas eu errei de novo. Faz de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. A gente está falando aqui de escolhas na vida, nessa vida, mas muitas vezes a gente está falando de repetidas encarnações, pós-encarnações, cometendo os erros repetidamente, até um dia que a chave vai virar, a gente vai tomar um outro rumo, uma outra direção. E o que que a espiritualidade faz? Nos dá oportunidade. Perceba na tua vida, vamos lá, para quem tem olhos de ver, vamos ampliar aqui. Perceba na tua vida aquele ciclo que se repete sempre, e você faz sempre a mesma escolha e depois dá ruim. Aí volta de novo, fala: caramba, mas que perseguição, mas que azar. Nossa, eu vou lá no centro tomar um passo para ver se resolve esse problema para mim, porque o negócio está bravo. Aí volta de novo, fala: poxa, mas será que não é alguma coisa que eu tenho que aprender e não estou conseguindo enxergar nessa dinâmica? Que está se repetindo? E eu estou respondendo da mesma forma? Porque enquanto a gente não mudar, o padrão vai se repetir. E a gente vai responder igual. Até o momento que a gente tentar perceber de uma maneira mais ampla. E aqui a doutrina espírita nos ajuda, cada caso individualmente, a perceber de uma maneira mais ampla, saindo da nossa cegueira, muitas vezes, material ou espiritualmente falando, de uma vida somente. Porque muita coisa não vai se responder em uma vida só. E claro, estou aqui generalizando, tá, pessoal? Tentando colocar tópicos para a gente entender a nossa caminhada num todo. Sigamos. O Evangelho aqui nos diz: se desprezou alguma ocasião de ser útil. Essa aqui é ótima. Por quê? Porque ocasião de ser útil, normalmente, são as oportunidades que nos são dadas. Normalmente tem a ver com aquela oportunidade de ajudar o próximo, de abrir mão de si em favor de alguém, de realizar caridade. Resumindo, de aprender a amar. E aprender a amar é interessante a gente falar isso, por quê? Porque aprender a amar, a gente acha que sabe amar. E sim, sabemos como. Normalmente é o familiar, é o amigo, é o nosso cachorro, o nosso gato, o papagaio, o passarinho. E claro que amamos, mas ainda é muito pouco, comparado a essa proposta que o Cristo nos traz. A família é a primeira escola que a gente vai aprendendo um pouquinho a amar, nesse pequeno circuito.
E às vezes é tão difícil, né? Porque mesmo dentro da família, às vezes é complicadíssimo amar. Dependendo da família, então, nossa, são as oportunidades que nos são dadas. Por quê? Porque quando a gente sai depois dessa esfera do amor sentimental, vamos trazer assim, a gente vai entender um pouco além e perceber que dá para amar o próximo como o Mestre Jesus nos ensina, e não necessariamente a gente vai estar falando de um amor sentimento, mas a gente vai entrar naquele outro amor, que é o amor comportamento. Nelson, o que é o amor comportamento? Amor comportamento é eu ser amoroso ou eu amar o próximo sem mesmo gostar dele. Fala, ih, caramba, como é que essa história é amor sem gostar? Estranho isso, né? Eu vou explicar. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para consigo. Fazer o próximo da maneira que eu gostaria que fizesse comigo. É uma atitude, é uma ação amorosa, independente se há sentimento ou não. E está descondicionado a qualquer tipo de sentimento ou a qualquer réplica. Porque normalmente o que acontece? Vê se alguém se identifica. É assim: ah, se for bom comigo, eu sou bom também. Mas também, se vier de cara feia, eu dou logo duas patadas. Normalmente a gente está condicionando. Da forma que a pessoa age comigo, eu vou responder A ou B, ou X ou Y ou Z. Quando a gente vai pelo Cristo, tentando exemplificar através do esforço, é o seguinte: eu vou fazer com o próximo que gostaria que fizesse comigo, independente de quem é. Então pouco me interessa, porque não é sobre o outro, é sobre eu, sobre a minha pessoa. É sobre a minha dificuldade, ou melhor, a minha caminhada nesse aprendizado no amor. E quem é o outro? O outro é o próximo. Fazer com o outro que gostaria de que fizesse conosco. E não só família e amigos, ou os meus, né? Os meus. Normalmente a gente está tá nesse pequeno núcleo, não por acaso. Tem muita história por aí no meio familiar, para a gente aprender a amar, claro. Depois que a gente vai fazer o dever de casa, vamos ampliar um pouco esse leque. E aí a gente vai entendendo um pouco Jesus e percebendo que mesmo aqueles que o perseguiam, Jesus amava a todos. Mesmo no momento derradeiro final, ele ama aqueles que o crucificaram, ele olha para o pai e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava irritado, não estava bravo. Ele não queria vingança e não tinha ódio no coração. Quando Jesus nos faz a proposta de amar os inimigos, tem muito aprendizado ainda de amor que a gente desconhece. Por quê? Porque, vou voltar a dizer, tá, pessoal? Sei que incomoda isso para muita gente. Somos crianças espirituais. O processo aqui, para todos nós, é o aprendizado no amor. Da forma que for, o caminho que a gente escolher, independente. Se tiver amor, tá tudo bem, o caminho é esse. Vamos lá? Vamos ler mais um trechinho? Outro trecho que eu separei aqui, que eu acho relevante para a gente pensar um pouquinho. Abre aspas. Falando do homem de bem, né? Voltando aqui. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E aqui então, olha só, são dois pontos: aceitar, que é dificílimo, e depois o murmurar, que é a reclamação. Por quê? Porque muitas vezes, como a gente não tem olhos de ver e não percebe, como eu disse ainda há pouco, o porquê, ou melhor, o para quê que certa questão está acontecendo na nossa vida, é o momento que a gente briga com o mundo, que a gente briga com Deus, briga com Jesus, briga com tudo e mais um pouco. Normalmente, vou dar uma análise aqui psicológica de nós, seres humanos, enquanto estrutura. É assim: o que a gente não gosta, normalmente a gente vai de um polo ao outro. Qual é? Ou eu vou deprimir, não quero mais essa brincadeira, vou para debaixo do cobertor, não quero papo, estou de mal com o mundo, ou então a gente se revolta e vai para a agressividade. E é tiro, porrada e bomba e quer brigar, porque eu não aceito. A não aceitação costuma nos levar um polo ao outro. Qual é o polo do equilíbrio? Aceita. Aceita entendendo o porquê ou para quê. Se não consegue entender, é o momento de trabalhar a humildade, que aí é difícil demais. Entender a nossa pequeneza e entregar, principalmente, na mão do Pai, com a nossa incapacidade de perceber os praquês que está acontecendo na nossa vida.
E aí sim a gente pode desenvolver aceitação de verdade. Porque também é engraçado o que ele disse aqui. Aceita sem murmurar, porque muita gente aceita, mas aceita reclamando. Ah, eu aceito, mas. Quem é que se identifica aí na nossa vida que a gente adora dar uma reclamada, uma boa e velha reclamação, sabe? Aquela que a gente senta no cafezinho, aquela com bolinho gostoso, e a gente fica contando as coisas ruins que acontecem na vida um pro outro, aí o outro conta pra gente, a gente tem que ter uma história pior para contar, aí o outro conta e parece que é uma competição, quem é que reclama mais? Alguém já viu esse cenário na vida ou já se identifica? Aceitar sem murmurar é um grande desafio de compreensão nessa conexão com o alto, com o pai do propósito e colocar em prática mesmo, não só aqui na teoria que a gente sabe de cor e salteado. Nada é por acaso. Que frase linda, né? E na hora do vamos ver aí na tua vida, como é que faz? Consegue jogar essa frase aí para prática? Quando bate alguma coisa que você não gosta, não concorda, alguma dinâmica que está se passando para a tua vida? Mais uma vez, pessoal, vou lembrar que eu estou trazendo tópicos para cada um se identificar, mas é bem a miúde, tá? Isso aqui não é regra de bolo. Claro que é a regra de bolo do caminho, mas a gente tem que entender principalmente as nossas escolhas e as capacidades. Por quê? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui é o Nelson falando, tá? Minha interpretação. A busca é tudo que está dentro do meu controle ou do nosso controle, que eu possa me esforçar, que está nas minhas mãos, a gente vai fazer. Agora, chega certos momentos na nossa vida que não dá mais para fazer nada, que foge ao nosso controle. E nesse momento é o momento de jogar o pai, jogar para Deus, trabalhar a fé, trabalhar a crença e principalmente a confiança. Então, perceber esses momentos é estar atento na nossa vida, o que depende de mim, até onde eu tenho controle, e quando não tenho controle, está controlado. O problema é quando não tem solução, solucionado está. Porque se eu acredito no Pai de amor que cuida de mim, eu tenho um mentor designado que cuida de mim essa encarnação inteira, quem sou eu? Desculpa, eu estou compartilhando o Nelson, tá? Quem sou eu para achar que tem bagunça? Não tem bagunça nenhuma, tá tudo certo. Eu talvez não consiga enxergar agora, mas se calhar daqui a 5, 10 anos, ou o momento que for, eu vou conseguir perceber. Para quê? Para serenar o nosso coração. Mais uma vez, é difícil, pessoal. Eu estou falando tópicos aqui que são. Talvez alguém está pensando e lembrando o fato da vida e tentando identificar. A ideia aqui é sempre a gente tentar racionalizar para chegar à fé. A fé raciocinada, a crença e a confiança, principalmente, que é a grande dificuldade que nós temos. A confiança, acreditar aqui, todo mundo acredita, eu tenho certeza, todo mundo está sentado aí que eu estou vendo, e quem está em casa assistindo, vai assistir depois também, acredita em Deus, acredita na espiritualidade, no nosso anjo da guarda, no mentor, em Jesus, e ótimo, é o primeiro passo, está tudo bem. Agora, o desafio é a confiança. Confiança é quando a gente se entrega, ou entrega literalmente aquilo que foge à nossa alçada, que foge ao nosso controle. E para desenvolver essa confiança, é desenvolver através do raciocínio, através da razão. Por isso que a proposta é a fé raciocinada e não a fé cega. Vamos continuando? Vamos lá, que a gente tem um tempinho ainda. O homem de bem, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E aqui a gente vai voltar à história do irmãos seus, são todos. Não são só os meus, ou aquele pequeno circuito, aquele pequeno ciclo que a gente está acostumado a amar, que são os nossos amigos, ou que são os nossos mais chegados, as pessoas que a gente sintoniza. Porque a proposta de Jesus é amarmos a todos, até aquele que você nem vai com a cara e que você não gosta, aquele que te fez mal. Por isso que a proposta, eu vou voltar à leitura que eu consigo realizar mais próxima é do amor-comportamento. Por quê? Porque como é que a gente vai exigir que você ame
um filho, aquele que você ama demais, ou uma mãe, um parente, ou seu animal, você tem um amor desenvolvido mesmo assim, muito forte, essa referência de amor. Como é que você hoje consegue amar da mesma forma essa pessoa, esse ente querido, do que aquela pessoa que te fez mal? Aquela pessoa que na maldade fez de uma coisa horrível para você, que você até conseguiu perdoar. Aliás, a gente vai falar de perdão já já. Mas a nível de sentimento, como é que você vai colocar, equiparar o mesmo sentimento? Ou então você nem conhece a pessoa, mas a pessoa não fala a sua língua. Nós temos uma diversidade aqui na caminhada, e não é sobre certo ou errado, mas cada um vai se ligando a pequenos núcleos, a assuntos. Por exemplo, aqui é muito fácil, a gente comunga mais ou menos no mesmo ideal, a gente tem um ponto de ligação entre todos nós. Então, tenho certeza que na hora da cantina que o pessoal estava comendo um bolinho, o papo rola fácil. A coisa acontece com facilidade. Agora, quando a gente está num meio completamente diferente, é difícil. Para quem vive em ambientes que lidam com muitas pessoas, vai perceber o atrito, o conflito, e não é quem é melhor e quem é pior, mas são sintonias diferentes, é vibracional. Para quem tem um pouquinho de percepção, é mais denso ou é mais leve, não bate, parece que não encaixa, a coisa não tem níveis e padrões diferentes. Ou mesmo intelectualmente falando, na conversa, na resenha, no bate-papo. Então, claro que é normal, a gente vai desenvolvendo mais afeto, maior ligação com uns do que com outros. E está tudo bem. Mas, mais uma vez, o amor ação, o amor atitude, o amor comportamento é diferente disso. É agir com o próximo do jeito que a gente gostaria que agisse conosco. E aqui que fica o amor possível de se realizar. O amor que dá para fazer, sem dúvida alguma. Pelo menos nesse momento, nesse estágio evolutivo que a gente se encontra. Vamos seguindo? Vamos lá. O homem de bem. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. E aqui é um ponto que bate em 99% das pessoas. A história do perdão, a história do alimentar o ódio, o rancor, a vingança. Pergunta para você que está me vendo, está me escutando, o que que você alimenta aí dentro do teu coração? Para aquele caso lá atrás, que alguém te feriu, que alguém te machucou, e às vezes está reverberando aí há muito tempo. Essa dor ainda está se fazendo presente. Quando você pensa nesse cenário, pensa nessa pessoa, tem ódio, tem rancor, tem vontade de se vingar, ou você está vibrando mais no caminho do perdão, do esquecimento das ofensas? Vou falar sobre esquecimento das ofensas daqui a pouco. Mas vamos lá. Perdoar é uma escolha inteligente. Por que que é uma escolha inteligente, Nelson? Porque faz bem para você, não é bem para o outro. Simples assim. Tira esse mal aqui, ó, que está aí dentro e está te consumindo, que está te adoecendo. Adoecendo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, a medicina está caminhando aos pouquinhos. O adoecimento do organismo físico através, por exemplo, de mágoa, de tanto ódio, de vingança, de rancor, que a gente guarda tanto tempo e que vai nos destruindo. O não perdoar, eu gosto muito daquela analogia que diz assim: o não perdoar é tomar o veneno que você queria dar para o outro, mas é a gente que está tomando aqui, ó, está nos matando por dentro. A gente quer ler vingança. Ou então, se a gente não quer a vingança, a gente está sempre naquela assim, ó, mas Deus um dia vai cobrar, ele vai ver, o karma vai vir, ele vai se dar mal. Talvez eu não vou lá e atinja ele diretamente, mas vibracionalmente ou mentalmente eu continuo conectado nessa faixa da retribuição, do olho por olho, dente por dente. E quando chega o Mestre Jesus e nos apresenta um outro caminho. Não é o olho por olho, dente por dente, é o perdão. Perdão das ofensas, o esquecimento. O esquecimento é algo, é uma compreensão às vezes confusa. Quero falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Muita gente acredita que esquecer é dar branca, sabe? Pimba, de repente sumiu da memória.
como se fosse um passe de mágica. E olha só, seria ótimo, tá? Se desse às vezes para pegar uma varinha assim, ó, de condão, bater na cabeça, ih, já não cabe. Quem? Fulano, situação? Ih, eu não lembro mais. O perdão não é, o esquecimento não é nesse sentido. A gente pode sim, obviamente, se lembrar do fato que ocorreu e até as pessoas, a pessoa ou as pessoas, o cenário que nos machucou, e aprender com aquilo até como um instinto de defesa e de proteção para não se expor novamente a um cenário complicado, ok? E de novo, talvez sofrer uma agressão, uma injúria, alguma coisa que a pessoa nos machucou. Agora, o esquecer no sentido de esquecer o fato, do momento que eu consigo ultrapassar e virar a página. E a virar a página não é do fato em si, do acontecimento, mas do sentimento que carregamos de lá. Porque não é sobre o fato, é sobre o que fica. E o que fica é o sentimento. Positivo ou negativo? E se existe a necessidade de perdão, é porque tem algo negativo que você guarda dentro de você ainda. E como é que Jesus nos ajuda aqui nessa história do homem de bem para perdoar, Nelson? Porque é dificílimo perdoar. Aliás, é uma queixa coletiva que a gente tem dessa dificuldade de perdão. Sabe como é que faz? Entendendo que o próximo é imperfeito como eu sou. E como todos nós aqui somos imperfeitos, querendo ou não querendo, a gente esbarra um no outro, pisa num pé de um do outro e machucamos uns aos outros. É difícil? Claro que é difícil. Ninguém gosta de ser machucado nem magoado. Mas o mundo de imperfeitos é um mundo de atrito, de conflito. E já aconteceu no passado, talvez esteja acontecendo agora e vai acontecer no futuro. A questão não é sobre o conflito, sobre alguém pisar no nosso pé, mas é a nossa capacidade de perdoar, ou melhor, a nossa capacidade de entender esse todo e amar o próximo, apesar da imperfeição dele. Eu não preciso voltar lá para ser saco de pancada, mas eu consigo me desconectar desse sentimento negativo que está me machucando, me maltratando e me fazendo mal, virando a página e conseguindo caminhar, deixando esse veneno que eu estou tomando há 5, 10, 15, 20 anos, joga fora o copinho e segue a tua vida e se liberta desse sentimento que está te corroendo e te machucando há tanto tempo. Vamos continuando? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui. Estuda o homem de bem, né? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer que, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. E essa história do dia seguinte é o melhor, pessoal, sabe por quê? Porque é um dia após outro dia. É amanhã ser melhor do que hoje. Aquela reflexão à noite, antes de dormir, e perceber como é que hoje eu consegui ser um pouquinho melhor. Não é a luta idealista para ser perfeito e aquela obsessão, muitas vezes, que a gente entra e se acelera e gera uma ansiedade e, ao mesmo tempo, uma angústia porque não consegue. E esse movimento que acaba sendo muito negativo para nós. Mas perceber que dá para caminhar um pouquinho, devagar, aos poucos, trabalhando através do que? Do esforço pessoal, se autoconhecendo, buscando a reforma íntima. Tem uma outra frase no Espiritismo aqui que a gente pode trabalhar nesse sentido. Todo mundo já escutou. Quando não é pelo amor, é pela dor. E é exatamente assim. Por quê? Porque a gente vai evoluir, você vai evoluir, eu vou evoluir. De duas, uma, ou a gente enxerga e trabalha com esforço, ou a vida vem e nos leva. Só que muitas vezes, quando a vida vem e leva, vem como um caixote na praia, aquele que a gente vai, sabe? Já levanta, não sabe o que aconteceu, tá cuspindo areia, com o cabelo na cara, no cabelo, todo desorientado. Mas a vida vai sempre nos levar, ou vai conspirar, vamos dizer assim. A conspiração nada mais é do que a espiritualidade trabalhando para nos proporcionar a evolução, para nos proporcionar essas tais oportunidades na nossa vida, que muitas vezes a gente não aceita, que a gente briga, que a gente reprime, que a gente quer explodir ou não consegue entender e o ciclo vem se repetindo. Então, está atento a tudo isso, está atento às oportunidades que a vida nos dá, ou tudo que vem, entre aspas, conspirando para nós,
percebendo o que eu tenho que aprender com isso. Porque o que o Nelson tem a aprender com isso é diferente do que você tem a aprender com isso. Mas todos nós estamos aqui nessa grande barca com algum aprendizado individual, com um planejamento reencarnatório, não por acaso, nessa encarnação. Nesse ano de 2025, a gente está aqui nessa balsa gigante aqui, nesse navio gigantesco, planeta Terra, encarnado nesse momento. E todas as circunstâncias que acontecem no mundo, que esse mundo está louco, esse mundo está horrível, e está mesmo, olha só, tem a ver comigo e com você. Você acha que você caiu da boca da cegonha e sem querer deu azar e pimba, eu não devia estar aqui, eu já devia estar no outro plano superior, mas olha que azar que eu dei, né? Escorregou da boca da cegonha e que desgraça que eu estou aqui. Quantos de nós imaginamos que, eu não pertenço a esse mundo? Olha só, pertence sim, tá? Se não pertencesse, eu não estava aqui, você já tinha ido embora, ou melhor, não teria nem encarnado. Estar encarnado nesse momento confuso, tribulado, de transição planetária, tem tudo a ver com nós, com o nosso momento evolutivo e o que nós temos que aprender. A palavra é sempre essa, a gente sempre vai acabar no aprendizado. E para falar de aprendizado, a gente vai sempre falar de amor. Por quê? Porque para resumir toda a doutrina do Cristo, ou todo o homem de bem, a gente vai sempre falar nesse aprendizado do amor, que é essa palavra que a gente não entende muito bem. Mas a partir do momento que a gente tem uma predisposição a amar, ou colocar amor nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, eu tenho certeza absoluta que é o momento que você consegue se conectar com o teu mentor, com a espiritualidade de luz, que vai te inspirar, vai colocar os elementos na tua frente para você desenvolver ainda mais esse aprendizado que, no fundo, é a tua evolução. A evolução do Cristo é através do amor. O que o Cristo vem nos trazer? A moral. E a moral do Cristo é amor, pura e simplesmente. O que nós estamos fazendo aqui? Desenvolvendo intelecto e moral. Desenvolver intelecto é fácil, é pegar e estudar. E para a moral? A moral é Jesus. E é aí que o bicho pega. E é aí que vem a parte teórica que a gente sabe, mas não consegue praticar. Por quê? Porque tem que fazer esforço. Porque a gente permanece no nosso automatismo ainda, realizando escolhas muito baseadas no nosso ego, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. E qual é a proposta do Cristo? Caridade e humildade, exatamente o oposto. A humildade do orgulhoso, a humildade não, desculpa, o oposto do orgulhoso é a humildade. O oposto, o oposto do egoísmo é a caridade. E claro que é um desafio, é uma busca incessante. Porque se a gente não fizer o esforço, de uma forma ou de outra vai acontecer. Acredito eu, e quero compartilhar, que a grande diferença que a doutrina espírita traz, pelo menos para mim, isso eu posso falar a minha compreensão, é perceber isso de uma maneira mais ampla, saindo daqueles dogmas, daquela cegueira espiritual, que tem que ser assim. Por quê? Porque é Deus que falou, cala a boca e vai-te embora. Não, quero entender, me explica. Eu tenho dúvidas, por que não? Vamos desenvolver. É através da razão que a gente vai chegando, desenvolvendo o sentimento até para aprender a amar. Aprender a amar. Vamos se colocar, convite, tá? Se colocar na humildade como aprendizes daquele, do Cristo, o aprendizado no amor. Talvez se a gente soubesse já amar, a gente não ia precisar de Jesus para nos mostrar o caminho. Não ia precisar desse modelo, desse guia, que vem aqui exemplificar para a gente um modelo viável, realizável, para a gente seguir na nossa caminhada pessoal, que está muito atual, aliás, muito desafiante. Quem dera a gente conseguisse aí chegar a uns 10% de Jesus, para a gente perceber ainda que já passou 2000 e tal anos e ainda estamos numa distância enorme. Isso olhando para o nosso indivíduo, não vou nem olhar para a massa, né? Se for olhar para a massa, então fica mais difícil. Mas vamos olhar para nós e perceber na nossa caminhada como é que dá para se inspirar ainda mais nessa passagem do Evangelho do homem de bem. Eu separei aqui alguns trechos para a gente aos pouquinhos entendendo e refletindo. E como eu falei no início, convido a fazer uma leitura dessa do homem de bem uma vez por mês, para não se esquecer, ou para relembrar, para trazer de novo, reviver ou requentar aqui na memória. O homem de bem não é sobre perfeição.
O homem de bem é aquele que se esforça. E uma vez que a gente se esforça, a gente já está no caminho. Ninguém vai sair perfeito daqui, mas vai sair melhor se quiser. E aqui que está o livre-arbítrio. Se quiser fazer a escolha, realizar as nossas melhores escolhas, ou melhor do que a gente já está realizando, aprimorando, lapidando o nosso eu cada vez mais. A questão da perfeição é só uma consequência natural daquele que está constantemente se esforçando, persistindo na caminhada, errando. Sempre que a gente é imperfeito, a gente erra e está tudo bem. E o foco não é ser perfeito, o foco é ser melhor. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega onde o Cristo chegou. Cedo ou tarde, aqui a história é o cedo ou tarde, mais rápido ou mais devagar, pelo amor ou pela dor, aí depende de nós. Pessoal, espero ter trazido algumas reflexões, alguns pensamentos. A ideia aqui é só suscitar pensamento e a gente trazer para a nossa dinâmica, no dia a dia, na nossa vida, que a gente saia durante essa semana e consiga estar 1% melhor do que a gente está hoje. Obrigado, pessoal. Obrigada, Nelson, por esta palestra tão elucidativa e gostei imenso dessa frase de que havia de ser emolderada, que Jesus como inspiração e não como comparação. Acho que tirava um peso enorme de muitos de nós, que em vez de vermos uma inspiração, nos comparamos. Espetacular mesmo. Obrigada. Nada. Eu que agradeço a E, oportunidade. e agora então vamos passar à nossa prece final. Convido a todos a fecharem os olhos, quem se sentir à vontade, a fazer essa conexão com a nossa alma. E, primeiramente, meus irmãos, eu queria fazer uma oração a todos os pais, mães e pais que perderam os seus filhos, esposas e maridos que perdem os seus companheiros e que, por vezes, é difícil aceitar, por vezes se perde a fé no caminho e que possamos nós aqui mandar uma luz a todas essas pessoas que precisam de amparo, de amor e de compaixão. Possamos dar esse colo a esses irmãos. Eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes, encarnados e desencarnados, a toda a equipa espiritual, ao Nelson, por esta palestra tão enriquecedora, com tantas máximas, possamos nós levar para o nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que de facto começa a nossa prática e não aqui, que é fácil, porque todos temos a afinidade. E por vezes, quando dizemos que não temos a oportunidade de o fazer, praticar a caridade tem várias formas de ser praticada. Quando partilhamos o nosso riso, o nosso conhecimento e quando damos de comer e de beber, não é só o corpo que precisa de alimento e de água, é o espírito também do outro. Dentro de todo o respeito, dentro de toda a sabedoria que nós trazemos e podemos levar para o outro. Para as nossas casas, para as nossas famílias, agradecer a nossa vida, sentirmos gratos por esta mensagem, por este conhecimento, por podermos olhar a luz numa caverna e podermos iluminar as nossas sombras e as nossas imperfeições e sermos todos nós melhores a cada dia, não olhando para trás,
olhar para a frente, mas mesmo que olhemos para trás, possamos levar orgulho, porque já não somos aquelas pessoas, estamos melhores do que fomos. Que o manto de Jesus e de Maria nos proteja sempre e acabe com esta oração da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim seja. Obrigada, Nelson. Obrigado. Obrigada a todos aí em casa. Até para a semana. Só para me despedir do Nelson. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau, Guilherme. Que Obrigado. venham mais palestras. Beijinhos, Nelson. Obrigado, obrigado. Grande beijo. Grande beijo. Tchau, Nelson. Um abraço. Tchau, tchau, Antônio. Tchau, tchau, Tchau. todo mundo. Obrigado pela Muito oportunidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau. Deus, boa semana. Obrigada a todos. Obrigado, Tchau. Nelson. tchau, tchau. Obrigado. bem.